subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero externar minha gratidão a Deus, a todos os inscritos aqui do canal Rascunho DVD. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós, já somos dos 726 inscritos. Os irmãos que participam aqui é porque gostam do nosso conteúdo. E nós estamos aqui com o intuito de fazer disputa ou coisa assim. Nosso canal, toda semana nós colocamos aqui 2 vídeos, um da classe dos adultos, outro da classe dos jovens. Nós comentamos a lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e as lições de jovens e adultos, ok? Então, toda semana nós colocamos aqui 2 vídeos para ajudar os professores aí nos comentários das suas aulas. Glória a Deus, né? Então, nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 7, né, da classe dos adultos. Lição de número 7 da classe dos adultos será ministrada no próximo dia 18, ok? E o tema da lição é um tema muito palpitante, né? A lição passada, a lição de número 16, a lição de número 6, aliás, Igreja, Organismo e Organização, muito interessante e excelente, não é? Como diz o linguajar mais novo aí, top, muito top, ok? E na lição de número 7 estaremos sobre o ministério da igreja, não é? Esse ministério da igreja nós temos aqui o quíntuplo ministério, é disso que a lição foca. Nós vamos falar, a começar pelo sacerdote. Quem são os sacerdotes? O que fazem os sacerdotes, afinal de contas? Não é? O que é ministério? Como lidar com isso? Ok? Essas perguntas nós temos aqui pautada na nossa revista, né? Então, o que é ministério? É um chamado ou uma profissão? Né? Essas e outras perguntas responderemos agora no canal Rascunho da EBD, tá certo? Portanto, não saia daí. Se você está passando por aí, deixe o seu like, deixe o seu compartilhe com mais pessoas para que chegue a mais pessoas aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe você. Vamos para a aula propriamente dita, tá certo? A nossa aula, nós estamos dando a lição o corpo de Cristo, Igreja, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então é uma matéria de eclesiologia. Na lição passada nós tivemos a aula de número 6 e agora na aula de número 7. O título é O Ministério da Igreja. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Ok? Primeiro trimestre. Se bem que o segundo semestre já está chegando aí, já tem até a capa da nova revista, tá certo? Tanto de jovem como de adulto. Não vamos dizer agora, deixar para passar um pouco mais à frente. O texto bíblico em classe está em Efésios capítulo 4, versículo número 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16, ok? Muito interessante o tema, o título da lição, né? E nós podemos observar esta tão importante lição. O texto nos diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores, né? E doutores. Então está aqui o quíntuplo ministério, certo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias enganas fraudulosamente. No versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo bem ajustado é ligado para o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ok? É o texto bíblico em classe. Então vai falar basicamente, está baseado no quíntuplo ministério, mas o comentarista ele começa a lição falando sobre o sacerdócio. Ok? Hoje todos nós somos sacerdotes de Cristo. Ok? Então quando vamos partir para esse comentário, né, nós podemos achar aqui algumas informações interessantes, que no caso o texto bíblico em classe, nós vamos poder aí achar alguns comentários interessantes sobre essa demanda. Mas no título da lição, o tópico de número 1 fala o ministério sacerdotal do crente. No tópico de número 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. No tópico de número 3, nós temos as qualificações para o ministério, tá certo? Vejamos então que nessa lição nós vamos estar estudando as diferentes funções e ofícios para a qualificação bíblica que é exposta para o ministério cristão da igreja, que são exigidas aí para o exercício. Primeiramente, nós mostraremos de modo bíblico como todo cristão exerce o ministério sacerdotal, que habilita, aliás, a ministrar diante de Deus. Este sentido não é diferente entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Então, nós vamos trazer aqui, a priori, o que é sacerdote, ok? Conforme eu fiz a pergunta aqui, o que é ministério, nós vamos trazer a etimologia dessa frase interessante, dessa palavra, o que é ministério. Então, vejamos o que é ministério para entendermos melhor como chegarmos até aqui, ok? O que é ministério, afinal de contas? É um chamado, é uma profissão. O termo é um termo usado para uma vida comum do serviço partilhado para todos os crentes. E nós vamos, para responder essa pergunta, nós precisamos voltar para entender a definição da palavra eclesia, que recebe o nome adequado porque convoca todos que os reúne juntos sob liderança de Cristo. Então, a igreja, conforme se escreveu com muita maestria o comentarista Karl Barth, por exemplo, ele diz que a comunidade instituída pelo próprio Deus, a comunidade da fé é obediente, que vive a palavra de Deus. A comunidade da fé é a obediência dos homens pecaminosos. Então, os homens pecaminosos têm que se moldar a obedecer a palavra de Deus. É isso que Karl Barth definiu aqui, ok? Outro ponto importante que nós temos que ver, os reformadores, eles rejeitaram, a hierarquia ou a monarquia de igreja. Eles restauraram aí a doutrina do sacerdote de todos os crentes. Então, nem todos entretanto, aceitaram a visão radical do ministério, que negava a existência de sacerdotes e ministros especiais. Tanto Calvino, Lutero, aceita aí o chamado especial dos ministérios nas igrejas, mas também ratificaram um sacerdócio geral de todos os crentes. Lutero explicou isso de uma forma mais objetiva, dizendo que o sacerdócio significa estamos nós diante de Deus, orando um pelos outros, intercedendo com eles e no sacrifício para com Deus proclamarmos a palavra uns aos outros. Então, o sacerdócio universal aponta para o serviço coletivo e para o ministério de todos os cristãos. Cada crente participa do ministério completo de Cristo. Cada crente é um sacerdote. Então, o ministério, como uma casta única de sacerdotal, profissional ou liderança, deve ser rejeitado por volta do século. Deve ser rejeitado. Então, por volta do século III, a igreja se desviava para longe dos ideais do Novo Testamento. Em vez de ser uma comunidade de servos e salvos, tornou-se aí uma comunidade de autoridade clericais. Isso fugiu dos padrões bíblicos. Hoje não está diferente, não. Não está diferente hoje. Foge, tem que ter cuidado para não fugir dos padrões bíblicos, principalmente
do Novo Testamento, né? Então, quando vamos ver sacerdócio, o que é sacerdote na Bíblia? Basicamente, é o ministro que age como mediador, né, entre Deus, entre o homem e Deus, aliás. E na Bíblia existem inúmeras referências ao sacerdócio, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, que acaba fazendo aí que muita gente, não é pouca não, trazendo muita gente fica em dúvida sobre o que é sacerdócio e qual o seu significado. Né? Nos textos bíblicos nós vamos observar que os textos bíblicos dão ênfase ao serviço sacerdotal hebreu, isto é, os sacerdotes do povo de Israel. Dentro da religião judaica, no entanto, o conceito de sacerdote ou algo similar existe em praticamente todas as religiões que objetivam aí o relacionamento entre Deus, entre o homem e alguma divindade. Não é? Então, é tanto que quando vamos ver, esse sacerdote não só fica aqui dentro do contexto bíblico. Muitas religiões totalmente fora da Bíblia usam também esse termo sacerdote, porque é aquele que leva, faz aquela chamada ponte entre o homem e a divindade. No caso nosso é Deus, obviamente. Qual o significado de sacerdote? O termo original, no grego, é Kohen, ou Kahen, encontrado no Antigo Testamento. São os principais termos que são traduzidos como sacerdote, além de outras palavras relacionadas como Kehunan, que é sacerdócio. A forma verbal é Kahan, não é? Que é ser sacerdote, no sentido de desempenhar a função sacerdotal. Os termos utilizados para indicar o principal dos sacerdotes, como por exemplo, Kohen, HaKohen, Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, HaKohen Gadol, sumo sacerdote. Junto esses termos, eles ocorrem cerca de 775 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, encontramos alguns termos gregos que referem-se ao sacerdote. Dentre eles, encontramos o hiereus, que é sacerdote, archiereus, que é sumo sacerdote, hierosine, que é o erositeia, que é sacerdote, hierateia, que é sacerdócio, hierateuma, que é a função sacerdotal, arquiraticos, que é o sumo sacerdote, arquirateu, que é ser sacerdote. Juntos, esses termos, eles ocorrem no Novo Testamento 165 vezes. Então, com base nesses termos originais, a palavra sacerdote ela é debatida considerando o principal termo utilizado no Antigo Testamento para designar um sacerdote hebraico, o Kohen, e alguns estudiosos sugerem que talvez essa palavra tenha origem no termo kum, aliado à forma verbal kahen, que significa como permanecer, ou talvez fazendo referência a uma função sacerdotal designada a um indivíduo para permanecer perante Deus como representante do povo. Os sacerdotes na Bíblia, nós vamos encontrar aqui uma listagem, que não é pequena, né? Quando falamos sobre os sacerdotes, né, mencionados na Bíblia, preciso considerar que todos os sacerdotes da narrativa bíblica eram hebreus, ponto. Bem como nem todos os indivíduos que aparecem exercendo o sacerdote serviam ao culto ao Deus de Israel. Como eu disse, que tem religiões que tinha e tem até hoje. Algumas religiões que usam esse termo, embora não seja cristão. Tem vários sacerdotes que não prestavam culto a Javé ou a Hashem, ok? Antes do sacerdócio hebraico ser instituído oficialmente a Bíblia, né? A Bíblia menciona outros sacerdotes como Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18. Os sacerdotes que havia no Egito, Gênesis capítulo 41, Gênesis capítulo 46, Gênesis capítulo 47. Os sacerdotes de Midian, Hebreus capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Além disso, as funções sacerdotais são mencionadas na Bíblia desde o tempo das primeiras famílias, como Caim e Abel ofereciam oferta a Deus. Então, o período patriarcal, podemos aí notar que as funções sacerdotais também eram desempenhadas pelo chefe de família, como por exemplo Noé, após o dilúvio, com o patriarca Abraão, que levantou o altar ao Senhor,
Na verdade, ele levantou 4 altares, né? Betel, Manre e Moriá, e também esse Quem, né? E Jó, que oferecia sacrifício a Deus. E assim sucessivamente. Aí depois nós temos os sacerdotes hebreus, né? E assim sucessivamente. Então, só para trazer um escopo aqui dessa questão, o assunto é um pouco vasto. Voltando aqui para os outros tópicos da lição. É um assunto interessante que requer realmente tem bastante conteúdo para observarmos, ok? Hoje o sacerdote na igreja, ou no Antigo Testamento, mostra que o povo de Israel deveria ser um reino de sacerdotes, né? Um objetivo da promessa cumprida está no Novo Testamento, através da obra de Cristo, foi feito o sacerdócio real, como assim designou o apóstolo Pedro na epístola de 1 Pedro 2, versículo 9. Dessa forma, todo cristão genuíno é feito sacerdote em Cristo. E é disso que a lição trata, não é? Então, além, não no sentido intermediário, representativo e sacrificial, pois a obra redentora do sumo sacerdote, que é Cristo, é definitiva e eficaz no sentido de ter relacionamento direto com Deus através da reconciliação em Cristo por meio da obra santificadora do Espírito Santo, que capacita o redimido a viver uma vida santa de acordo com a vontade de Deus. Então, todos nós, nesse quesito, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Glória ao nome de Jesus, né? Sacerdote do Senhor. Eu ia trabalhar aqui a questão da etimologia da palavra sacerdote, né? E nós vamos ver aqui alguns termos que é voltado para isso. Sacerdócio levítico, né? Nós temos o sacerdócio araônico, nós temos o sacerdócio universal, né? Que foi concedido por Cristo. No caso, o sacerdócio araônico, a divina confirmação de Arão e seus filhos como objetivo de interceder por Israel diante de Deus, né? E assim sucessivamente. E temos o sacerdotalismo, né? E também o sacerdote que é Corrém, e do latim é sacerdos, né? No latim, sacerdote no Antigo Testamento era um ministro divinamente designado, cuja principal função era representar o homem diante de Deus e as suas obrigações básicas para santificar o povo, oferecer os dons e etc. E, enfim, e interceder pelos transgressores, tá certo? Então, trazendo aqui essa etimologia dessa palavra, né, um pouco, né, para entendermos um pouco melhor sobre essa questão, tá certo? Então, o ministério na igreja, todo cristão, sem exceção, são chamados para o ministério, né? Isso é um privilégio, não de uma elite santa, mas todos os crentes, inclusive os anciões, os diáconos, e que são mencionados no Novo Testamento. Os dons espirituais determinam o ministério da congregação, né? Todo ministério, independentemente de sua diversidade, está baseado no espírito de serviço. Só tem ministério quem serve, quem faz. Preguiçoso não tem ministério, né? Então, o ministério tem uma fonte no modelo, o próprio Jesus. O ministério na igreja repousa sobre o ministério já cumprido, né, por Jesus Cristo. E em sua encarnação, morte sacrificial na cruz e a triunfante ressurreição. Então, ao conhecer o dom, reconhecer o dom, alguns indivíduos podem ser ordenados a exercer mais um integral, um integral a mais, ou seja, de um dom, e talvez seja digno de sustento da igreja, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver os requisitos, nós temos uma listagem bem abrangente aqui dessa questão do sacerdócio, né, dos requisitos para ser obreiro da casa do Senhor, né? Então, as Escrituras destacam aqui os primeiros requisitos para o ministério da edificação, né, com a cruz de Cristo, certo? Identificação. O primeiro, você precisa se identificar, né, com isto, né? Então, a ordenação para o ministério é um fator assim preponderante e interessante que ao longo do tempo nós vamos observar que há uma listagem gigantesca para essa questão, tá certo? Então nós vamos definir aqui a questão de ofícios, né? Quando vamos passar para observar que todo esse fator tem aí uma incumbência e responsabilidade.
nós vamos ver anciões, pastores, superintendentes, né? E quando vamos ver, os estudiosos normalmente concordam que existe somente 2 ofícios na igreja: anciões, o bispo, o pastores, o presbítero e diácono. Eu concordo também, defendo tranquilo, está na Bíblia, né? Diácono e presbítero. No primeiro ofício, entretanto, há certa confusão sobre o título, como designação, como termo ancião, era utilizado intercambiavelmente com pastor ou superintendente, mais recentemente, algumas vezes chamado de bispo ou presbítero. Geralmente, a primeira designação refere a líderes escolhidos para cuidar da alma dos membros da igreja. Lá em Hebreus 13, versículo 7. No Novo Testamento encontramos aí um modelo de igreja que é governada por anciões, né? Em Atos capítulo 20, Hebreus 13, 1 Pedro 5. Esses anciões são subpastores do rebanho, por sua vez chamados de pastores ou pastores mestre, no capítulo 4, verso 11, que é o texto bíblico em classe aqui, né, da nossa revista, né? Então, quando nós vamos observar que a palavra portuguesa, pastor, provém de uma palavra latina que significa aquele que cuida das ovelhas. Isso nos faz lembrar que a palavra de Jesus a Pedro, né, em João 21, versículo 15 a 17, cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Pedro mais tarde escreveu aos colegas anciões dizendo, pastoreai o rebanho de Deus, né? 1 Pedro 5, verso 2. Então a palavra pastor seja usada apenas, embora a palavra do pastor seja usada apenas uma vez, em Efésios 4, verso 1, Efésios 4, verso 11, ela aparece intercambiavelmente com o termo superintendente em Atos 20, em Atos 20, 17, aparece também como ancião. Nas epístolas pastorais, Paulo usa o termo bispo para se referir à mesma função do pastor. De forma similar, Paulo instrui a Tito a constituir ancião ou anciões. No capítulo 1 de Tito, verso de número 5, mas o versículo 7 se refere também ao mesmo indivíduo como presbítero ou bispo. Então a ideia de bispo corresponde aí a uma correspondência de variedades de igreja, remonta aí no século II, e não faz aí parte dos documentos do Novo Testamento. Então o ancião tem 3 deveres gerais. Nós podemos observar aqui os 3 deveres, né, no Novo Testamento: de cunho administrativo, pastoral e instrutivo. Então todos os anciões têm que ter esses deveres, né? Para um obreiro, aqui nós temos alguns deveres. Vamos ver a revista aqui, como aqui nos diz. Já falei sobre o sacerdócio, né? A prática sacerdócio é bem antiga entre os hebreus, que saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista, né? Desta forma, a evolução do sacerdote na antiga aliança é como no auge primeiro. No princípio que surgiu a necessidade de oferecer sacrifício, os cabeças da família eram os seus próprios sacerdotes, né? Segundo, assim na era dos patriarcas encontramos chefe de família exercendo essa função. Terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou essa prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Ok? Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o sacerdócio é confirmado e também ela foi resgatada pela Reforma. Né? Conforme eu disse, a Reforma protestante trabalhou e os pais da igreja lá da Reforma protestante sempre cunhou sobre isso aí. Esse tríplice ministério, ou quíntuplo ministério, está no tópico de número 2, né? A estrutura ministerial do Novo Testamento, baseado aí o texto em capítulo 4, verso 11 de Efésios, né? Disse Deus pôr na igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, né? Que também tem Bíblia que fala, tem tradução que fala doutores. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo na igreja: pastor, apóstolo, alguém enviado para uma missão, né? Alguns requisitos podem ser destacados para alguém que ser apóstolo: ter estado com o Senhor,
ter sido testemunha da ressurreição e ter visto o Senhor. Ter operado sinais e maravilhas, e assim no Novo Testamento o apóstolo pode ter visto mais de uma função. Hoje tem tanta gente dizendo que apóstolo isso, apóstolo aquilo, e acontece, é mentira. Porque você viu Jesus Cristo corporalmente, visto, visivelmente? Não viu, né? Andou com Jesus visivelmente? Não viu, né? Então esquece, né? Então é mentira, que enganaram você. E a Bíblia não engana, vamos ler a Bíblia, né? Primeiro tinha que ser enviado, ele era enviado, requisito destacado para ser apóstolo, ter visto o Senhor, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, se você não passa por aqui, esquece. Ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, você viu Jesus ressuscitando? Capítulo 1, versículo 22 de Atos. Ter visto o Senhor, Atos 9, versículo 1 a 5. Ter operado sinais e maravilhas. Você conseguiu fazer isso? Então, esse apóstolo dessa geração de hoje é furreca, está errado. Vamos voltar para a palavra. Profeta era alguém inspirado, autorizado, né, para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. E trazia a função, a relação do futuro, né? O evangelista é alguém cujo o ministério é centrado na salvação de almas. Capítulo 8, verso 5 de Atos. Capítulo 21, versículo 8. Pastores e mestres. Pastor possui função de apacentar, em João 21, versículo 16, enquanto o mestre é de ensinar. Romanos capítulo 12, versículo 7. Aí nós temos o serviço de diáconos e presbíteros, que é o que eu estava pautando aqui agora há pouco, né? No Novo Testamento mostra o diaconato foi instituído, no capítulo 6 de Atos, versículo de 1 a 7, e no sentido do verbo grego diakoneo, que é servir, ocorre apenas 37 vezes no Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 2, 6, 2. Da mesma forma, o substantivo diaconia, substantivo grego, ocorre 34 vezes, não é? No Novo Testamento. Também aparece aí no sentido de servir. Atos capítulo 6, versículo 1 a 2, o contexto de Atos 6, que é o texto da organização, né? Tivemos na aula 6, né? Então, nós vamos ver que observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, os presbíteros, traduzido como presbítero, o presbítero, ele ocorre 66 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, em Atos capítulo 14, verso 23, o termo era usado para servir a anciões que presidiam as igrejas. Então, nesse sentido, é usado por Lucas, né? Quando Paulo se encontra com os presbíteros em Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava e presidia, ainda exercia uma função pastoral. No terceiro tópico, nós temos aí as qualificações, né, para o ministério. E Paulo deixa uma listagem gigantesca aqui, né? Primeiro, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ter que observar aqui a questão do presbítero, né? Anciões, pastores e superintendentes, que eu já trouxe aqui. Sobre os anciões tem 3 deveres, tal. Então nós vamos ver esses deveres de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, e Tito capítulo 1, versículo 7, Hebreus 13, versículo 7, versículo 17 e versículo 24. A palavra governar significa estar diante de e cuidar claramente, não significa dominar, certo? Claramente não significa dominar. Hoje está tendo tudo inversão de valores, está tendo inversão bíblica. Hoje estão se consagrando o pastor presbítero solteiro. É difícil, entendeu? A Bíblia diz que tem que ser casado e estão consagrando solteiro. E aí, se a Bíblia tem razão, eu fui com a Bíblia, ponto, né? E os anciões também devem ser aquele que cuidam, né? Essa é a função pastoral do ancião, né? Isso significa exortar, né? Exortar implica exortar, admoestar, ajudar o fraco, encorajar o tímido, disciplinar o errante, né? Esse é o trabalho de quem cuida de igreja.
com compaixão, os anciões também devem ensinar. Aqui vamos observar a lição em Éfesos 4:11, as epístolas pastorais, que colocam os termos pastor, mestre, após um artigo no grego, que está em capítulo 4, verso de número 11 de Efésios, que denota um único ofício ou função. Se alguém deseja o episcopado, excelente, nobre obra deseja, né? Deseja uma coisa nobre, uma função nobre. 1 Timóteo 3, versículo 1. Então, acarreta uma imensa responsabilidade de liderar, cuidar, alimentar grupos de crentes. Nós podemos ver aqui essa observação de ofício, tanto em 1 Timóteo como em Tito. O obreiro o presbítero tem que ser irrepreensível, imaculado, justo, santo, marido apenas de uma mulher, moderado, sensato, tenha domínio próprio, respeitável, não arrogante, hospitaleiro, capaz de ensinar, capaz de encorajar os outros, capaz de refutar aqueles que se opõem a essa doutrina, não apegado à bebida, não apegado ao vinho, não violento, gentil, não briguento, não apegado ao dinheiro, mas não ávido por lucro desonesto, capaz de governar bem a sua própria família, um homem cujos filhos creem e se comportam. Então tem um bocado de coisa errada. Porque tem gente aí na frente de igreja sem os filhos estarem na igreja, ele não faz nem questão, os filhos não fazem nem questão de congregar com ele, tá nem aí. Às vezes o filho, ele está do lado e o filho está do outro. É complicado. Então não domina a casa, mas está na frente de igreja aí fazendo espalhafato. E é tenso. Não apegar dinheiro, não ávido a lucro desonesto, capaz de governar bem a sua própria família, né? Não neófito, ou seja, não novato na fé, aquele que ama o bem e de boa reputação para com os que estão de fora, para com os que de fora. Este é o papel as qualidades propostas pela Bíblia, por Paulo, né? O ofício dos diáconos surgiu a partir do problema da igreja descrito lá no capítulo 6, né? Foi lá que organizou 6 de Atos. Então os judeus de fala grega, que eram os helenistas, reclamaram contra os judeus de fala hebraica, por suas viúvas estarem sendo esquecidas na distribuição diária da comida. Em resposta, os 12 reuniram com os discípulos, os 12 apóstolos. O termo aqui é aplicado aos membros da igreja, né? Então aprovaram uma proposta de escolher 7 servos qualificados. A palavra grega aqui é diaconê, ou seja, servir, aquele que vai servir. Os 12 oraram, né? E impuseram as mãos sobre eles, e resultando aí numa designação oficial ao serviço. Então a sabedoria dessa proposta foi evidenciada no resultado assim. Deus, ele se espalha, a igreja foi se espalhando, crescia rapidamente o número de crentes em Jerusalém. É o que está no texto bíblico. Ele tem que ser digno de respeito, sincero, não amigo de muito vinho, não ávido a lucros desonestos, né? Ele tem que ser não capaz de defender as profundezas, ser capaz de defender as profundezas da verdade com consciência limpa, né? E contando no terceiro tópico, né? É tudo isso que está dizendo: ser irrepreensível, né? Ser experimentado, não deve ser deve ser primeiramente experimentado, então já não deve ser neófito também. Marido de uma só mulher e capaz de governar bem a sua casa. Então, o diabo que serve bem, uma excelente posição, ele alcança e recebe coroa sobre a sua cabeça, ok? Assim é o ministério da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial sobre os nossos corações. Canal Nascimento EBD, ensinando para transformar vidas.